Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2023, esse é o nosso segundo vídeo do dia. E eu te agradeço muito por, nesse horário do almoço, você me aceitar aqui. Eu espero que a sua mesa seja farta, repleta de bênçãos e que Deus possa abençoar um pouco mais a nossa nação, né? E que não falte o pão em nenhum ser vivo da terra, tá bom? Bora lá, pessoal, bora começar com informação. A gente não tem muito tempo para perder, afinal, domingão é dia de estar com a família, domingão é dia de curtir, mas você também não quer deixar de ficar bem informado aqui no nosso canal, né? Então é por isso que eu já chego trazendo informação de extrema relevância para vocês. Pessoal, esse vídeo aqui está circulando nas redes sociais, tá? E é muito importante que você, se tiver um tempinho, até entra na rede vizinha aí que você vai ver o vídeo aí no seu conteúdo total. Mas aqui eu tô aqui para facilitar a sua vida, já explicando o que é esse vídeo. A Bia Kicis, deputada federal, postou esse vídeo. Foi a entrevista que o Lula deu na CNN americana, tá? Lula, o título da entrevista à CNN é Lula falou o seguinte: Bolsonaro é uma cópia fiel de Trump, tá? Para quem é de direita, isso não é encarado como uma ofensa de forma alguma, e a gente sabe que Bolsonaro tem até uma afeição muito grande a Trump. Mas o cerne da matéria não é esse. Lula disse nessa entrevista que Bolsonaro não tem chance nenhuma, mas nenhuma, de retornar à presidência da República. Por quê? Porque ele vai trabalhar com narrativas para que Bolsonaro não consiga. Exatamente. Ele se entregou. Ele falou que o presidente da República precisa depender da capacidade de construção de narrativas do PT e da esquerda contra Bolsonaro. Isso é uma coisa que a gente já percebe, que já é possível de avaliar, não é de agora. Já é desde o começo do governo anterior, desde o início, Bolsonaro sempre teve que enfrentar as narrativas perturbadoras que a mídia trazia contra ele. E hoje, Lula ainda conta com um pedacinho da mídia, mas já grande parte da mídia já terminou a lua de mel com Lula e já não está mais aquela coisa. E assim, eu vou partir para a próxima matéria agora, mas é interessante você analisar a disruptura real e a disruptura da narrativa quando você vê os fatos acontecendo. Bolsonaro, quando foi aos Estados Unidos, o povo se juntou, se manifestou, inclusive fez uma motociata com Bolsonaro. E olha só, essa aqui é uma matéria que foi publicada no Terra Brasil Notícia. Nos Estados Unidos, Bolsonaro é tietado e dá autógrafos em supermercado. Veja o vídeo. E aqui eles postaram um vídeo aqui onde Bolsonaro está sendo tietado, está sendo ovacionado por pessoas, onde ele chega, os brasileiros que lá residem, que residem nos Estados Unidos, tratam Bolsonaro muito bem. E Lula, que é o presidente do amor, do amor venceu, que é adorado pela população, como ele é recepcionado lá nos Estados Unidos? Pois é, ele foi recepcionado aos gritos e aos protestos contra Lula. Gritos de Lula ladrão, seu lugar é na prisão, gritos de fora comunismo, gritos de não quebre o nosso país, dentre outras palavras que foram proferidas contra Lula em forma de protesto lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente ainda percebe que Lula tem um temor muito grande do retorno da direita. Eles sabem que tem duas formas: através da narrativa ou através de fatos. Quer um exemplo? Tarcísio de Freitas vem mostrando trabalho e criando fatos. A narrativa da esquerda já não está pegando nele mais. E a narrativa da esquerda já não vem nem tendo tanta influência mais sobre o cidadão que procura se informar, procurando mídias sérias, procurando informações em conteúdos que vão trazer seriedade, materiais sérios e sem ideologia, sem paixões, mas falando realmente sobre fatos, sobre o que acontece no nosso Brasil. E a narrativa não alcança. Então, esse vídeo da Bia Kicis foi perturbador, um vídeo que a gente percebeu ali que eles têm um plano e já não se preocupam em falar abertamente, que vão construir narrativas para que a direita
não retorna. E falando em narrativas, vamos falar da CPI do dia 8 de janeiro, a CPI dos atos antidemocráticos. Todo cidadão de bem, todo cidadão que preza pela democracia brasileira, ele tem interesse em saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Quem pagou tudo aquilo? Quem financiou tudo aquilo? Quem prevaricou? Quem se beneficiou com o discurso? Quem se beneficiou com os atos do dia 8 de janeiro? Será que tudo aquilo teve um empurrãozinho? Foi premeditado? Será que haviam infiltrados? Será que realmente houve por parte dos militares? Houve por parte da Polícia Militar do Distrito Federal realmente uma prevaricação? Será que foi pelos órgãos do próprio governo federal? Enfim, tudo isso qualquer cidadão que preza pela democracia quer saber. E olha só, o deputado André Fernandes já está correndo atrás de assinaturas. Tá um trabalho muito bem feito e ele colocou aqui a listagem, tá? Eu vou até deixar o link para vocês aqui na descrição para que você veja o nome daqueles que já assinaram, tá? É necessário 171 assinaturas, tá? 171 assinaturas na Câmara dos Deputados e 27 assinaturas lá no Senado Federal. Ao todo, só para vocês entenderem, na Câmara dos Deputados já tem 65 assinaturas, ou seja, está muito aquém ainda no necessário, mas o ano legislativo mal começou e eu acredito que a gente vai ter essas assinaturas suficientes para colocar essa CPI em prática e eu acredito que não demore muito. Vamos lá. E Lula? O que está acontecendo com Lula? Lula, ele vem causando brigas. Pois é, o cara que falou que ia trazer o amor está trazendo brigas e está encontrando brigas pela frente que algumas delas ele não vai conseguir vencer. Isso é fato. Exemplo, o Banco Central já tomou uma derrota e Lira e Pacheco, o Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados e o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Pois é, ele comprou uma briga com o Banco Central e os dois que eram favoráveis ao Lula, que eram aliados do Lula, o Lira e o Pacheco, já se bandearam a favor do presidente do Banco Central e falou, Lula, aqui não. Ontem mesmo, o Lira já deu um posicionamento bem contundente. Lula, ninguém vai pautar aqui o fim da autonomia do Banco Central, ou seja, a primeira derrota. E um presidente eleito durante o período de lua de mel sofrer uma derrota por falar o que não deve, é grave, tá? É muito grave, mostra enfraquecimento do governo petista, mostra enfraquecimento do Lula. Agora, a briga dele tá grande também. Ações de Lula estão irritando o agronegócio, ou seja, Lula resolveu comprar a briga também com empresários e com o agronegócio. Ações do Lula em relação ao agro com o PT tá sendo de clima de tensão. Eu vou ler um trecho só para você se situar aqui. A atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início do governo não tem agradado a grande parcela do agronegócio. Os integrantes do governo dizem que o setor tem registrado avanços, especialmente no mercado internacional, tá? O que eu vejo aqui, tá? O que eu vejo? Lembrando o primeiro vídeo que eu falei da Bia Kicis sobre a narrativa, que o governo PT vive de narrativas. Nós estamos falando do setor, do próprio agro, que está reclamando que não está tendo avanços e que vai ter uma recessão por causa de ações do governo Lula. Principalmente por essa história da preservação ambiental, de que o agro é o grande mauzão disso, sem, sabe, realmente ponderar até onde esse discurso vai prejudicar o agro brasileiro ou não. Isso é grave. E aí vem o PT e cria discursos de que tudo está melhorando, principalmente no setor externo, produtivo, e o próprio pessoal do agro já está falando que não está assim. Entendam, se o agro parar, o Brasil para. É simples assim. Então Lula está caçando brigas grandes demais para alguém que, depois que ganhou as eleições e está na presidência, se acha quase um semideus, um inquestionável, um intocável. Só que é o seguinte, as lanças já estão penetrando.
O Banco Central foi uma das primeiras derrotas. Agora, essa disputa com o agro vai enfraquecê-lo de novo. Enfim, essa briga ainda para liberar dinheiro do Brasil para Maduro, para Venezuela, ainda vai ter desfecho e eu acredito que Lula vai perder essa batalha. Enfim, a gente vê cada vez mais um cara que entrou querendo ser mito, né? Você sabe que ele quer ser mito, reclamou que ninguém chama ele de mito, lembra disso? Pois é, ele cada vez mais nessa empáfia que ele entrou no governo, achando que aquilo ali é o cercadinho dele, ele vai ver que não é bem assim e cada vez mais tem gente de olho, eu estou falando do vice-presidente mesmo, de olho para alcançar o cargo de presidente da República e, sinceramente, ao que eu vejo das ações de Lula, não deve demorar muito, tá bom? Gostou do conteúdo do nosso canal? Então coloca no comentário que ficou até o final, é muito bom ter você aqui, num domingão abençoado, a gente poder conversar sobre política com você, tá? Não nego a vocês que eu fui mais rápido um pouco, eu estou tentando acelerar as falas que a gente traz aqui para vocês, mas nos próximos eu vou pegar mais leve. Eu quero que você realmente entenda a fundo cada matéria que eu trago para você. Mesmo que a gente diminua a quantidade de matéria, o importante é a intensidade do que você vai entender com essa matéria, tá bom? Então, muito obrigado, reitero a você, e vamos fazer o nosso jabazinho aqui, né? Se você não acompanhou, não comprou nosso e-book, tá? Nosso livro aí, 20 regras para a vida, tá? Tá tendo uma aceitação muito grande. Clica no link aqui, ó, tá no link, tanto da descrição quanto dos comentários para você adquirir aí. É uma reflexão para você poder evoluir a sua vida como um todo. Talvez a forma de você tratar sua esposa, seu pai, seu filho, seu irmão, conseguir uma sintonia, melhorar a sua vida financeira, tudo isso começa aqui, ó, com a evolução mental, ou seja, com inteligência emocional. E esse livro vai, sem sombra de dúvidas, trazer inteligência emocional para sua vida, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e conto contigo, eu volto às 4 horas da tarde, viu? Mesmo cansado, às 4 horas da tarde, eu tô aqui pra gente falar de política, porque é importante que a nação brasileira saiba o que está acontecendo com o nosso país. Abraço e até lá.